Olá, seja muito bem-vindo à TV Estadão. Como em todas as semanas, eu converso via Skype com o cientista político Carlos Mello, professor do INSPER, para analisar os lances da política desta semana, semana após Copa do Mundo. Acabou a Copa do Mundo e agora a campanha parece que vai começar para valer. Agora, Carlos Mello, a gente na semana passada, quando você estava falando sobre a Copa das Culpas, você lembrou de um terço do eleitorado que é a favor do governo e estava usando a Copa como mais uma forma de defender o governo Dilma Rousseff, o outro terço que é contra o governo, que rejeita o governo Dilma Rousseff e também usava a Copa e os resultados da Copa para tentar atacar o governo, e aquele um terço que fica no meio do caminho, não é nem de um lado nem do outro. Se fôssemos americanos, chamaríamos eles de swinger voters. Quem vai ganhar essa disputa por esse um terço que não está nem lá nem cá, Mello? Olá, Yuri. Olá, internauta da TV Estadão. Pois é, essa é uma pergunta que vale alguns bilhões de dólares, muito mais do que se gastou na Copa, viu? Ou pelo menos algumas dezenas de milhões de votos, né? Exatamente, porque esse é o jogo. Veja, só para recapitular, você tem um terço do eleitorado que está com o governo independente de qualquer coisa, até numa postura acrítica, não é? Tudo que foi feito nos últimos 12 anos foi correto, foi certo, e não há forma de você sensibilizar do modo contrário a esse um terço. O outro terço também é a mesma coisa, tudo que foi feito no governo está errado, nada presta, está tudo errado, o Brasil é um poço de corrupção, isso começou nos últimos 12 anos, nunca fomos tão ruim como no presente, que também não há como mudar esse um terço. Esse um terço também se cristalizou essa opinião em relação ao governo. Ainda bem que nós não estamos numa situação igual a dos Estados Unidos, por exemplo, onde não é um terço, mas sim são duas metades, né? Me perdoe a redundância, mas duas partes que são cristalizadas e ali você não tem mais diálogo. No Brasil você ainda tem um terço que está fora dessa polarização, que ainda nos permite algum tipo de ponderação, algum tipo de reflexão a respeito do país. O país não é tão ruim quanto diz a oposição e nem é tão bom quanto diz o governo. O país está ali entre o copo meio cheio e o copo meio vazio, e nós precisamos discutir como fazemos para dar sequência à nossa vida. Esse um terço vai ser o foco dos marqueteiros, vai ser o foco das campanhas políticas, né? Até porque não se pode pregar para convertidos e não adianta também querer convencer aqueles que não vão com você. Uhum. Agora, Mello, isso ainda não se reflete nas pesquisas de intenção de voto propriamente ditas. A gente tem a presidente Dilma Rousseff liderando os levantamentos com um pouco mais de um terço, com cerca de 37, 39, às vezes 35%. Aécio Neves está em segundo, na faixa de 20%, 22%. E Eduardo Campos, que seria a terceira via, ou pelo menos tenta se colocar como terceira via, que está ali na faixa dos 10%. E a gente ainda tem um índice razoavelmente alto de indecisos ou de brancos e nulos. Esse é o polo que está em disputa. Agora, por que Aécio Neves não consegue chegar nesse um terço que rejeita o governo e por que Eduardo Campos não tem conseguido avançar mais do que essa faixa de 10 pontos, Mello? Se você pegar as pesquisas sobre a aprovação do governo, você vai perceber isso. O governo tem alguma coisa do ano de 31%, 32% de aprovação, tem de bom e ótimo, o ruim e péssimo anda mais ou menos do mesmo tamanho, e aqueles que acham o governo regular também é mais ou menos dessa mesma magnitude. Esses que acham o governo regular, as pesquisas mostram que eles estão preocupados com a economia, estão preocupados com a inflação, estão preocupados com o desemprego. Então, se você quiser tanto garantir esse terço do governo, você tem que garantir que não haverá inflação e você tem que garantir que não haverá desemprego. Se você quiser puxar esse um terço para a oposição, você tem que enfatizar que nós já estamos no processo de inflação e que o desemprego é o fantasma que nós encontraremos ali na frente. Aécio e Dilma estão jogando nessa sombra. O Eduardo Campos não conseguiu fazer um discurso para este um terço. O Eduardo Campos talvez se assodou, achando que pudesse entrar num terço do Aécio, num terço da oposição mais hardcore, mais radical. E aí o Eduardo Campos nem conquistou este um terço que não está na polaridade,
e nem entrou na seara do Aécio, né? Ou entrou muito pouco na seara do Aécio. O desafio que eu acho que os marqueteiros vão ter daqui para frente é tentar encontrar o caminho do meio, o caminho desse 1/3 do meio, e tentar dialogar, estabelecendo, inclusive, algo que é muito importante para o Brasil, a possibilidade do diálogo, até porque esses 2/3 rivais, né, não dialogam mais, não conversam mais, e me parece que nem sentam mais na mesma mesa, o que é muito ruim para o país. Sem dúvida alguma, vale lembrar que a própria definição de política pressupõe o diálogo. Falando em diálogo, Carlos Mello, semana que vem voltamos a conversar mais uma vez sobre os lances da política. Muito obrigado. Só um detalhe, Yuri, última questão sobre a Copa do Mundo. Diga lá. Eu costumo dizer o seguinte: Deus castiga, mas não é impiedoso. Impiedoso seria entregar o caneco para a Argentina, não? Nossa, nem brinca, nem brinca. Pelo menos foi um resultado merecido no campo. De fato, a Alemanha jogou o melhor futebol, né? Para nós que gostamos tanto de futebol quanto política, foi mais agradável. Até porque aponta para um futuro de reformulação. A Argentina talvez não apontasse para isso, né? É isso aí. Mello, obrigado, um abraço e até semana que vem. Muito obrigado a você e a todos da TV Estadão. Muito obrigado a você também que nos acompanhou. Renovo o convite de toda semana. Eu e Carlos Mello, conversamos sobre política aqui toda semana, tentando analisar os lances desta campanha presidencial e também das campanhas estaduais Brasil afora. Um abraço a todos e até a próxima.